eu vou começar então falando sobre o texto A Filosofia da Composição, tá? Só para eu saber, alguém leu? Acho que a Heloíse tinha lido, né? Na semana passada. Não leu todo. Eu não, Ninguém leu todo? eu não li, professor, porque eu priorizei os livros dos Os contos e contos. aí também aquele senhor mandou um vídeo. Aí eu assisti o vídeo também. Ah, tá. Os vídeos, eu mandei 2 vídeos, né? O, E não sei, só assisti um de 40 e poucos minutos lá. é um que é tipo um documentário que aparecem cenas assim de filme de terror. Falando Ou sobre os é contos. isso, é. Eu Tá. assisti, aí aparecem algumas cenas e de fundo alguém comentando sobre a forma como o Paul escreve e tal. Aham. Não é uma entrevista com uma professora, não, né? Não, foi Ah, esse aí tá. do. Esse da. Ah, com licença, esses dois aí foram de antes das outras aulas remotas, né? Isso, foi. Ah, tá, esses eu já vi. Tá, foi mal. É que de Aham. agora eu não vi, mas eu já tinha visto esse. Bom, eu vou falar do texto A Filosofia da Composição, porque a gente vai partir dele para trabalhar com os contos, né? Então, eu fiz um esqueminha aqui de apresentação, né? Depois vocês leem o texto, então, tá bom? É um texto meio teórico e muito importante para a gente entender a concepção que o Poe tinha sobre a escrita das narrativas, né? Então, ele vai falar do poema O Corvo, né? Que a gente já começou a trabalhar com ele na semana passada, né? E que é uma narrativa, é um poema narrativo. Ou seja, é um poema que conta uma história, né? Daí, ó, eu vou passar o esqueminha aqui. Ó, ele começa falando que o Charles Dickens, né, que é aquele escritor inglês, comentou alguma coisa que ele escreveu a respeito de um livro e daí falou que um determinado escritor tinha escrito um romance de trás para frente, né? Ou seja, primeiro ele pensou no final, daí depois ele foi escrevendo tudo que vinha antes, né? Daí o Paul fala assim, que ele não sabe se foi exatamente assim que aquele escritor escreveu, mas dá para imaginar que escrever dessa maneira tem a sua vantagem, né? E daí ele comenta assim, ó, sobre a vantagem de se escrever uma história tendo em mente o epílogo, né, o desfecho. Só tendo o epílogo constantemente em vista, podemos dar a um enredo seu aspecto indispensável de consequência ou causalidade, fazendo com que os incidentes, e especialmente o tom da obra, tendam para o desenvolvimento de sua intenção, né? Então é como se fosse assim, eu começo pelo final, porque daí tudo que vem antes vai levar a esse final, né? Como se os acontecimentos, o escritor conseguisse encadear os acontecimentos com uma relação de causa e consequência mais forte, né? Ou tudo que vem depois, né? No caso do livro escrito ao contrário. É, isso. Daí ele fala assim, ó, de um efeito, né? Que ele acha que é importante, antes de qualquer coisa, definir um efeito que se quer com aquela história, né? Daí, a partir do efeito que a pessoa quer, o escritor, né, quer causar nos leitores, daí ele vai escolhendo todo o resto, né?
Então ele chama combinações de tom e acontecimento que melhor auxiliem na construção do efeito desejado, né? Daí depois ele vai falar assim, ó, que ele acha que é interessante, né, um escritor descrever, né, para os leitores, né, ou descrever para o público de um modo geral, a maneira como ele concebeu a sua própria obra literária, né? E que muitos escritores não fazem isso porque é como se eles estivessem revelando os bastidores, né, como se fosse assim, os bastidores de um espetáculo. Por isso que muitos escritores não gostam de fazer isso, né? Como se estragasse a magia, vamos dizer assim, né? E outros escritores nem saberiam reconstituir como foi que eles foram concebendo a obra deles, né? Por isso que praticamente nenhum escritor faz isso, né? Só que ele diz que ele não se identifica com nenhum desses motivos, né? Então, por isso, ele não só ele não teria problema nenhum de mostrar os segredos dele, como também não teria dificuldade de lembrar como ele foi chegando a escrever uma determinada obra, né? Daí ele fala que vai fazer isso, ele vai mostrar, né? Vai revelar como foi que ele escreveu o poema mais conhecido dele, que é o Corvo, né? Já era na época o poema mais conhecido, né? Que é uma narrativa, uma história, né? Daí então ele fala que a primeira coisa que ele pensou foi assim, que a extensão não pode ser muito longa, né? A extensão não pode ser muito grande. Por quê? Porque para causar um determinado efeito poético, se o texto for muito longo, a chance da leitura ser interrompida aumenta, né? Então, a pessoa está lendo, daí acontece alguma coisa, alguém bate na porta, interrompe a leitura, já prejudica esse efeito, né? Ele vai dizer assim também, que os poemas mais longos geralmente vários, são formados por conjuntos de poemas menores e cada conjunto com um efeito diferente, né? E a mesma coisa, os livros tipo romance, assim, vai dizer que não tem um efeito só, tem vários conjuntos, né? Então, uma vez que ele acha que o poema tem que ter uma extensão curta, ele resolveu que ia ter no máximo 100 versos, ou por volta de 100 versos. E daí ele fala, de fato, o Corvo tem cento e poucos versos, né? Daí depois, ele fala que ele pensou no efeito. Qual o efeito que ele queria causar? Daí ele escolheu esse efeito aqui, a contemplação do belo, né? Daí qual seria o tom mais adequado para esse efeito? E daí ele fala a tristeza e a melancolia. A maneira como ele apresenta as coisas parece que é uma coisa muito lógica, assim, né? Que ele vai deduzindo isso, né? Só que depois a gente pode discutir se isso é assim mesmo ou se ele exagerou, né? Daí depois ele pensou na estrutura. Ele pensou assim que uma coisa... Professor, Fala, quem está falando? é a Lavínia, desculpa, Tá, fala, Lavínia. eu vou ter que sair. Como que eu faço para assistir Ah, depois que... eu sempre estou gravando e estou postando lá no Moodle o link. E Ah, eu subo no YouTube, né? Eu subo no YouTube e coloco o link no Moodle.
Então eu vou Aham. assistir pelo YouTube. Eu tô com dificuldade, não consegui até hoje entrar no Moodle. Ah, eu vou ver se o seu nome tá lá certinho. Se não tiver, tem que ver lá no pessoal da informática da UEMS. Eu vou dar uma olhada se Ok. não tá lá. Mas, Ok, então, professor, a gente vai se falando, viu? aham, Obrigada. tá bom. Bom, então ele vai achar que seria interessante escrever um poema com um refrão, né? E esse refrão teria um som que se repetiria, mas a ideia iria variando a respeito desse refrão, desse som ou dessa palavra. Daí ele pensou num refrão breve com uma palavra só e que combinasse com esse efeito que ele quer causar, né? E com esse tom. Daí ele pensou na palavra nevermore, né? E daí, para ter um refrão, ele vai dividir o poema em instâncias, que são estrofes, né? Daí depois ele pensou também que seria interessante uma criatura não racional pronunciando as palavras do refrão. Ele até chega a falar assim, poderia ser um papagaio. Só que um papagaio não teria esse efeito aqui, né? Por isso ele pensou no corvo. Aliás, só por curiosidade, eu não sei se vocês viram, mas tem uma versão do corvo em cordel, né? E é um papagaio. Só que daí é meio cômico, assim, né? Bom, Nunca vi, não. é, Bizarro. Mais bizarro do que o corvo já. é, é engraçado, assim. Bom, daí, para causar esse efeito com esse tom, ele vai pensar qual o tema mais adequado. E daí ele vai chegar a essa ideia de que o tema mais adequado é a morte da mulher amada. Que eu não sei até que ponto vocês viram lá, mas foi uma coisa que aconteceu na vida dele, né? Muitas mortes de pessoas amadas, né? Morreu a mãe dele, morreu a mãe adotiva, morreu a esposa, né? E morreu mais gente também. Mas isso já seria suficiente para ele ficar marcado, né, pela morte das pessoas amadas, né? E por isso que grande parte da obra dele volta nesse tema, né? Esse é um tema recorrente, né? Alguém colocou alguma coisa no chat? Professor, Oi. Ah, esse corvo, a escolha também de um animal que não falasse realmente, porque um papagaio, ele ainda é mais próximo do real, né? Ele pronuncia algumas palavras, então o corvo também não seria para trazer essa coisa do imaginário, o corvo é ligado ou de algo assim mais fantástico mesmo. assim, a ideia do corvo, né, a figura do corvo é meio sombria mesmo, né? O, agora, para nós, o corvo é uma ave. Eu nunca vi um corvo, né? No Brasil não existe corvo, né? Ou existe? Acho que não, né? Então, por isso que para nós o corvo tá, assim, parece menos real, né? Mas Não, mas assim, que eu tô falando assim, na questão de que ele não tem essa possibilidade de fala, igual o papagaio. Então isso faz pode dele. ser. Ele produz menos sons, né? Eu não sei como que é se o corvo. Agora eu tô vendo aqui mas se fosse Porque além dele ser um símbolo sombrio e tudo mais, ele ainda tem essa entendi. É, coisa pode de que ele ser. não tem essa possibilidade de fala. Então, realmente, não é algo real.
né? Aham, Porque o entendi. papagaio poderia ser uma coisa mais real. Poderia Mas ter aprendido essa palavra com sim, alguém. sim. É. Mas eu acho que E alguma pesquisa. capacidade de imitar o som o corvo tem, né? Também, né? Sim, senhor. Pesquisando aqui, ele tem capacidade de Ah, imitação, tá? aham. No Google, Beleza. Quem tá falando? Eduardo. Tá, Eduardo. Ó, vocês estão Ah, não sabia. Não. os comentários aqui, né? Seriam mais você. É. Não quis falar no áudio pra não atrapalhar, mas já que o senhor leu, não seria engraçado pra caramba. Seria cômico, né? Fala, Thalita. Thalita, você levantou a mão? Apareceu aqui. Bom, então, tá, tem no chat aqui, né? Às vezes eu clico e não aparece o chat, eu não sei por quê. Bom, eu não estou conseguindo ler o chat. Bom, então eu vou continuar aqui, tá bom? Pode continuando aí, professor. Eu tô indo direto no chat ali. Se tiver alguém Ah, chamando o senhor que beleza. não consiga fazer, eu aviso aqui. Tá bom. Bom, então ele vai definir que o tema seja esse, a morte da mulher amada. Daí ele vai combinar as duas ideias, né? E vai pensar assim, a ideia de tristeza, né, de melancolia. Então, para ele, a situação mais adequada para combinar tudo isso seria um amante lamentando a morte da amada e o corvo repetindo as palavras nevermore, né, nunca mais. Daí ele vai chegar à ideia, né, do corvo empregando essas palavras para respostas ou em resposta a diferentes perguntas do homem, né? Que é isso que a gente viu lá, né? Então, daí ele vai definir o clímax, né? O ponto máximo do conflito, né? Que seria o amante pergunta ao corvo se voltará a ver a amada e o corvo responde nunca mais. Essa, então, vai ser a antepenúltima estrofe. Daí, feito tudo isso, ele vai definir a forma, né? O metro, que é a métrica, né? Do verso, e o ritmo, né? Que é aquilo que a gente viu na aula passada, né? A métrica e o ritmo. Daí ele vai definindo os outros elementos narrativos, né? Então, o local, ele pensou assim, poderia ser numa floresta, só que daí isso talvez levasse a dispersar a atenção para outras coisas, né? Então ele definiu um espaço fechado que seria o quarto, né, do estudante, né, repleto de elementos que remetem à recordação da amada. E daí vai chegar a ideia da ave tentar entrar pela janela numa noite de tempestade. E depois também a noite o tempo, né, seria noite de tempestade, e a meia-noite, que é a hora a mais sombria, né? E depois o busto de Minerva, né, que é a Atena, né, é a deusa da sabedoria, da justiça, né? E por que que ele pensa no busto de Minerva? Para caracterizar a erudição, né, do amante, né, do estudante, e também para contrastar a figura negra do corvo com o, o mármore da estátua, né? E depois ele vai apresentar então a história nas páginas 112 e 113. Eu vou ler aqui só para vocês verem a maneira como ele resumiu a história, né? Ó,
ele vai resumir assim, ó. Um corvo tendo aprendido rotineiramente a dizer as palavras nunca mais e tendo escapado à vigilância de seu dono, é levado à meia-noite em meio à violência de uma tempestade a buscar entrada numa janela pela qual se vê ainda a luz a brilhar, a janela do quarto de um estudante, ocupado entre folhear um volume e sonhar com uma adorada amante morta. Sendo aberta a janela, ao tumultuar das aves da asa, as asas da ave, esta pousa no sítio mais conveniente fora do alcance imediato do estudante, que, divertido pelo incidente e pela extravagância das maneiras do visitante, pergunta-lhe por brincadeira e sem esperar resposta por seu nome. O corvo interrogado responde com seu costumeiro nunca mais, frase que logo encontra eco no coração melancólico do estudante, que, dando expressão em voz alta a certos pensamentos sugeridos pelo momento, é de novo surpreendido pela repetição do nunca mais do corvo. O estudante adivinha então a real causa do acontecimento, mas é impelido, como já explanei, pela sede humana de autotortura e, em parte, pela superstição a propor questões tais à ave que só lhe trarão ao amante o máximo da volúpia da tristeza, graças à esperada frase nunca mais, levando até o extremo essa autotortura, a narração, naquilo que denominei sua fase primeira ou evidente, tem um final e até aí não ultrapassou os limites do real. Daí depois ele vai dizendo que o corvo, né, ele vai adquirir na última estrofe um aspecto simbólico, né, que é como se vocês chegaram a ler o poema até o final? Sim ou não? Qual? Sim. O Corvo, Sim. o Corvo. Sim. Ah, sim, a gente leu tudo. Todo mundo leu todo, né, o poema. Sim. Vocês perceberam isso que eu estou falando? Que chega no final, esse corvo, ele adquire um aspecto meio assim simbólico do sofrimento do personagem? Perceberam isso? Eu concordo. Uhum. Ó, a última estrofe é assim, ó. E lá ficou, hirto sombrio, ainda hoje o vejo horas a fio, sobre o alvo busto de Minerva, inerte sempre em meus umbrais. No seu olhar medonho e enorme, o anjo do mal em sonhos dorme, e a luz da lâmpada disforme atira ao chão a sua sombra, nela que ondula sobre a alfombra está minha alma, e presa à sombra não há de erguer-se, ai, nunca mais, né? Então é como se a, a figura do corvo estivesse parada ali em cima do busto de Minerva. E a luz projeta no chão uma sombra, né? E a sombra e a alma do protagonista está presa a essa sombra e não há de erguer-se, ai, nunca mais, né? Então agora é uma coisa bastante metafórica, assim, né? Já não é mais, não tem um aspecto realista, né? Uma ave ficar lá parada e a alma do personagem ficar presa à sombra, né? Certo? Então, ele fala tudo isso a respeito do poema, né? E o poema, como eu falei, é um poema narrativo, ou seja, conta uma história, né? Daí, o que vai acontecer? Essas ideias do Poe, né, que ele está apresentando a respeito de um poema narrativo, vão ser associadas ao tipo de conto, né? Ou seja, ao tipo de narrativa em prosa que ele criou, que ele desenvolveu, né? Porque ele é um dos
primeiros contistas modernos, assim, né? Ele é considerado alguém que ajudou a formular isso que a gente chama de conto moderno, né? Então, qual que é a proposta minha de atividade? É que vocês, lendo esses contos aqui, né? Podem ser outros, como eu falei, né? Mas eu sempre indico esses porque cada um deles é muito diferente e cada um deles ilustra um dos tipos de conto que o Poe escreveu, né? Então, o Gato Preto, A Carta Roubada e Nunca Após Sua Cabeça com o Diabo, né? Daí relacionar esses contos com as ideias apresentadas no ensaio A Filosofia da Composição, buscando responder se tais narrativas estão ou não de acordo com os princípios teóricos apresentados nesse ensaio Filosofia da Composição, né? Os princípios teóricos do autor. Se não, né, se achar que não, não parece que o conto foi concebido dessa maneira, então justificar. Se sim, se concordarem que parece que ele foi concebido de acordo com aquelas ideias ali, então identificar qual seria o efeito que o autor, o escritor desejou, né? Em cada um dos contos selecionados. Pode ser um só, tá bom? Pode escolher um só. E descrever os principais elementos narrativos que contribuem para a construção desse efeito, né? A atividade pode ser feita em grupos de no máximo 4 alunos. Bom, como eu falei, pode ser feito individualmente também, né? Principalmente por causa da situação que a gente está vivendo. Se for mais fácil fazer sozinho, faz sozinho. Também pode entregar por escrito. Aqui, geralmente, eu faço assim quando a gente está trabalhando em sala, né? Mas pode entregar por escrito, pode gravar um áudio, pode gravar um vídeo também, explicando a resposta a qual vocês tenham chegado. Tudo bem? Sim? Tudo bem. Alguma dúvida? E aí? Tudo bem. Não, professor, de boa. Conseguiram entender a atividade? Sim, é para. Tá. Professor, depois você vai mandar esses materiais que você passa na tela pra gente? Tá, eu vou mandar. Vai colocar no mudo? Oi? Coloca no mudo? Isso, no mudo. Ah, tá. Eu vou mandar esse PDF, né? E o vídeo gravado, né? Ó, eu vou falar uma coisa para vocês a respeito dos elementos narrativos, né? Que para fazer essa análise é bem útil levar em conta esses elementos narrativos, né? Assim, que seriam o quê? Narrador, personagens, enredo, né? Que é a própria história, né? Espaço, tempo, né? Levar em conta tudo isso, né? Por exemplo, no Gato Preto, qual é o efeito? Daí vamos supor que vocês definam aí, o que vocês acham? Alguém começou a ler ou leu o Gato Preto? Não? O efeito de início, assim, Pô, parece que o cara tem problema mental, né? Aham, E um pouco de horror também, né? Pelo que ele aham, faz com o animal. aham. Do início ali, pelo menos. Sim. Ou ele só é mau mesmo, simplesmente. Oi? Eu senti que tem uma questão com aquela história do gato dar azar, né?
Aham. de tudo, mas É uma questão um pouco mítica, talvez, do fundo. Sim. então Também. é como se fosse para provar que ele se transformou por causa do gato, porque Porque antes ele fala, estava né? bem com os animais, né? E aí depois ele vai se transformando. Só que ao mesmo tempo, como ele conta a história também, pode ser Aham. uma desculpa que ele dá, né? Certo, certo. Então, Aham. ele também fala que foi depois que ele começou a beber e tudo mais. Aham. Então, pode ter sido também o alcoolismo Sim. que alterou É. esse comportamento dele, né? Pois é, Então fica é nesse ponto que eu queria chegar. O que a Heloísa está falando, né? Então, vamos supor, eu vou escrever um conto, eu quero criar um determinado efeito. Daí, depois que eu pensei nisso, né, eu vou pensar assim, bom, para eu criar esse efeito que eu quero, quem é melhor que eu escolha como narrador da história, né? Quem vai contar a história? Vai ser um personagem? Ou vai ser alguém não personagem, né? Que a gente chama de heterodiegético, né? Vamos supor que seja um personagem. Qual personagem vai contar a história? Qual é melhor que seja o personagem que conte a história para eu causar o efeito que eu quero no meu leitor, né? Então é esse o raciocínio que vocês têm que fazer, né? Entenderam? Sim? sim. Sim. Professor, eu vou falar que sim, mas assim, eu só vou saber se de fato eu entendi na hora que eu estiver fazendo. Então, eu vou Tá. falar que sim, mas só para falar Aham. mesmo. Tá bom. Ó, então, quando estiver fazendo, se tiver dúvida, pode mandar a dúvida, né? E no WhatsApp, por exemplo, né? Porque daí eu esclarecendo a dúvida de um, eu posso estar esclarecendo a dúvida de mais de vários, né? Ou de mais de um, pelo menos, não é? Pode ser, certo? Sim? Sim. Mas, Bom, é isso. Eu vou descobrir se eu realmente entendi na hora que eu estiver aham. fazendo e provavelmente eu vou te incomodar no WhatsApp. Então é isso. Não, não tem problema. Assim, funciona assim, né? A distância, né? Porque se a gente estivesse em sala, vocês começariam a fazer e eu iria acompanhando ali, né? Certo? Não precisa, assim, fazer cerimônia, não. Pode, aliás, pode mandar a hora que quiser, né? Porque se eu estiver dormindo, eu não vou deixar a notificação lá, né? Certo? Tudo bem? Eu já tenho dúvida sem mesmo ter lido a filosofia da composição. Então Eu fala, notei Eduardo. ali que o senhor colocou uma estrutura assim, é, numa ordem, né? Os contos Aham. não necessariamente vão ser analisados naquela ordem, né? Ela pode ser aleatória, né? Aquela Ah, ordem ali sim, da. Ah, você, tá. não, assim, você leu, vamos supor, você leu o Gato Preto, daí você fala assim, Uhum. parece que ele quis causar um efeito X, né? Então, supondo que tenha sido esse o objetivo dele, por que que ele escolheu o narrador ser o cara que matou o gato e a mulher, né? Em primeiro lugar. Então, eu suponho que seja isso, porque ajuda a criar, por exemplo, o efeito que a Heloíse falou aí, né? Ele pode estar querendo justificar, mas também pode ser o aspecto sobrenatural, né? Então, o fato do próprio cara estar contando cria essa dúvida, né? Que faz parte do efeito que ele quis causar, né? Daí, por que que ele escolheu os personagens, esses personagens? Daí, assim por diante, né? Por que o espaço é assim? Por que o tempo assim? Por que o estilo da linguagem, etc. Né? Tudo bem? Ok, obrigado. É isso, assim, não precisa seguir aquela sequência, não. Né? Beleza. Tá. Mais alguma dúvida?
Por enquanto, não? Acho que por enquanto é isso, professor. Então tá bom. Pelo menos da minha O parte. senhor vai mandar essa atividade escrita para a gente fazer? Se eu vou mandar o esqueminha aqui, né, que eu mostrei, com a proposta da atividade por escrito, sim, vou mandar. Vou mandar. Tá bom, obrigada. Tá. Mais alguma coisa? Não? Então tá. Então eu vou considerar encerrado por hoje. Tá bom? E daí Tudo bem. então eu vou postar esse vídeo lá, enviar o esqueminha aqui que eu usei para a aula, e daí o prazo, né, como da outra atividade, vai ser de 1 mês, tá bom? Que outra? A outra era da tradução lá, do comentário da tradução. Da semana passada. Tá bom, eu não lembro disso, mas tudo bem. Tradução que tinha coisa da métrica lá e tal. Mas eu acho que, peraí, deixa eu ver como eu coloquei lá no Moodle. Talvez eu tenha dito para escolher uma ou outra, né? Eu não Eu lembro. realmente não lembro. Tá, mas Kelly, você lembra que a gente comentou a tradução do poema, O Corvo? Não, sim, a gente até traduziu junto algumas coisas e tal. Isso eu Isso, lembro, mas eu não lembro de senhor ter falado que tinha atividade. Sei lá. peraí. É que eu não mandei por escrito a atividade, né? Mas, eu estou abrindo aqui. Eu coloquei assim, ó. Deixa eu compartilhar aqui a tela de novo. Ó, tá muito pequeno, né? Tá muito pequeno? Dá para aumentar. Eu consigo dar zoom porque eu tô pelo celular, então pra mim tá de boa. É. Não, deixa eu aumentar isso aqui. Oh, caramba. Dá para ver aí? Sim. Tá, ó. Eu fui colocando assim, ó, lembra, ó. A primeira semana, Edgar Allan Poe, valendo 2. O Corvo, Filosofia da Composição, contos. Então, como o Poe tem mais conteúdo, por isso que a atividade ia valer 2, né? Mas tá, a gente pode fazer assim, vocês escolhem uma ou outra, tá bom? Não, tipo assim, esse esquema eu lembro da gente vendo, mas eu não lembro na aula passada o senhor ter falado que era para fazer tal coisa, entendeu? Falei. Olha só, posso dar um pitaco, Eduardo, falando aqui, ó. Tô ficando maluca. Não era para o restante, a gente traduziu o Corvo um pouco juntos, né? E o restante não era para traduzir no literal e tentar traduzir poeticamente e Não é tentar colocar traduzir. poeticamente. Não é tentar traduzir poeticamente. É comparar com as traduções que já foram. Literal. A de você, as que já foram feitas. Por quê? Porque daí. Acho que essa ideia é boa de colocar um ou outro. Tá bom. Eu vou fazer isso então. É porque Quem tem mais facilidade com a tradução faz a parte da tradução, quem tem mais facilidade com a literatura. Tá, então, ó, o que faltou foi eu mandar por escrito, né? Isso. Por isso que não ficou muito fixo na cabeça de vocês, porque
Eu só falei aqui durante a apresentação, né? No final ali, mas eu não mandei por escrito. Então, eu vou fazer assim, é um ou outro, tá bom? Valendo 2, né? Tá. Mas é um ou outro. Daí eu vou escrever direitinho e mandar, tá bom? Obrigada, prof. Então tá. Então, por hoje, mais alguma pergunta? O senhor vai colocar no Moodle também, ou vai mandar no grupo? Isso, eu vou colocar... A explicação. Ô, professor, eu tenho a Eduardo. proposta de trabalho aqui da semana passada. Por acaso eu tirei um print, né? Acho que a Shirley anotou também, se eu não me engano. Vou partilhar lá no LNA, tá? Ah, tá bom, tá bom. Então, mas eu já tinha colocado. Como que você tem? Vou mandar aqui no grupo aí, ó. Tá. Professor, no Moodle tem. Ah, eu já coloquei no Moodle? O da semana passada tem. Ah, então. No PDF tá escrito assim, o Corvo, PDFs da aula 9/7. No final do PDF tem proposta de trabalho. Ah, tá. Tá no final do PDF. Mas eu vou colocar mais claro que é um ou outro, né? Valendo 2 pontos, né? É um ou outro, tá bom? Beleza. Então Tá tá, postado aí no grupo também. beleza. Então, por hoje, mais alguma dúvida, mais alguma observação? O Hélio tá perguntando aqui, professor. Fala, Hélio. Se tem que escrever. prof? Não, como eu falei. Qualquer atividade aqui, para a gente facilitar, pode ser também por vídeo e por áudio, né? A única coisa, assim, é que a tradução, uma vez que vocês vão fazer uma tradução literal, fica mais fácil eu acompanhar se vocês mandarem também por escrito, né? Que daí vocês vão comparar, levantando as questões formais e de sentido, né, das traduções que foram feitas, né? Certo? É só questão assim de vocês também pensarem numa maneira mais didática de apresentarem o trabalho para mim, né? Tudo bem? Certo. Então tá. Mas Então escolhe só um conto, né? isso, Desses pode ser 3. isso. Pode ser um conto só, né? Então, até a semana que vem, né? Eu vou... na semana que vem já é outro autor, né? Acho que é o Melville, né? É do Moby Dick, eu acho. Moby Dick. Então, já vou também postando algum material sobre ele, tá bom? Tá. E a semana que vem a gente se encontra no mesmo horário para fazer essa orientação, conversa. Certo? Beleza. Então, beleza. Ótimo. Então, cuidem-se e até a próxima. Obrigado pela participação. Tchau, professor. Boa noite. Bom final de Tchau, gente. semana. Boa Falou, noite. pô. Tchau, Tchau, gente. pela aula. Tchau, gente. Tchau.